Noite a todos, sejam bem-vindos a mais um Evangelho no Lar. Agradecemos a presença e aviso que a nossa sessão está sendo gravada para posterior postagem no YouTube e convido a todos a me acompanhar na leitura do livro Calma. Rusgas domésticas. De pequena rusga doméstica pode nascer extensa caudal de rixas e aversões. Aprender a ouvir sem contradizer para aclarar qualquer ponto obscuro em momento adequado é sinal evidente de compreensão e sabedoria. Auxilia a criança não apenas a sorrir, mas também a se educar. Respeita os parentes do coração que se nos ligam nas experiências terrestres. Respeitar. É valioso preservativo contra desajustes positivamente desnecessários. Evita criticar essa ou aquela minudência menos agradável no ambiente caseiro, cooperando em silêncio para que os senões desapareçam. Nada censures, colaborando para que os problemas sejam resolvidos sem alterações e reproches. Silenciar sobre questões nevrálgicas em família impede a explosão de conversas ofensivas ou inúteis. Não revivas os mal-entendidos de ontem ou de qualquer fase do passado, para que faltas e erros no lar sejam realmente esquecidas. Aprendamos a não gritar e sim conversemos. Não te esqueças, a união começa de casa, mas a calma geral começa em ti mesmo. Meninas, que vamos ler? Rubem, prece inicial. Nosso Pai, na terra e no céu, sagrado é teu nome. Seja feita a tua vontade conosco como no espaço. Dai-nos do teu pão suficiente para o dia. Em tua compaixão, perdoai-nos e alargai-nos nossos corações, para que perdoemos uns aos outros. Guia-nos para ti, Senhor, e dá-nos tuas mãos em nossas trevas, pois teu é o reino e em ti são nosso poder e realização. Amém. Rogamos ao Senhor Deus Todo-Poderoso enviar-nos bons espíritos para nos assistirem, afastar aqueles que possam induzir-nos ao erro e dar-nos a luz necessária para distinguirmos a verdade da impostura. Afastai também os espíritos malfazejos, encarnados ou desencarnados, que poderiam tentar lançar a desunião entre nós e com isso desviar-nos da caridade e do amor ao próximo. Se alguns procurarem penetrar nesse recinto, fazei que não encontrem acesso em nossos corações. Bons Espíritos, que vos dignais vir instruir-nos, tornai-nos dóceis aos vossos conselhos, afastai-nos de todo pensamento egoísta, de orgulho, de inveja e de ciúmes, inspira-nos a indulgência e a benevolência para com os nossos semelhantes presentes ou ausentes, amigos ou inimigos. Fazei, enfim, que pelos sentimentos que nos animarem, possamos reconhecer a vossa salutar influência. Dai aos médiuns que encarregardes de nos transmitir os vossos ensinamentos a consciência da santidade do mandato que lhes é confiado e da gravidade do ato que vão praticar, a fim de que o façam com o fervor e o recolhimento necessários. Se estiver entre nós pessoas que foram atraídas por outros sentimentos, que não o do bem, abre os seus olhos à luz, Senhor, e perdoai-as como nós as perdoamos, se vieram com intenções malfazejas. Pedimos especialmente aos sagrados Espíritos da Luz, aos nossos guias espirituais, para nos assistirem e velarem por nós nesse ato assim. Meninas, que vamos ler?
Zaninha? É eu ou é você? Ó, Livro dos Espíritas, página 154. Pergunta 154. 154. Página 117. Separação da alma e do corpo. É dolorosa a separação da alma e do corpo? Não. O corpo quase sempre sofre mais durante a vida do que no momento da morte. A alma nenhuma parte toma nisso. Os sofrimentos que algumas vezes se experimentam no instante da morte são um gozo para o espírito que vê chegar o termo de seu exílio. Comentário de Kardec. Na morte natural, a que sobrevém pelo esgotamento dos órgãos, em consequência da idade, o homem deixa a vida sem o perceber. É uma lâmpada que se apaga por falta de óleo. 155. Como se opera a separação da alma e do corpo? Roto os laços que a retinham, ela se desprende. Letra A. A separação se dá instantaneamente por brusca transição? Haverá alguma linha de demarcação nitidamente traçada entre a vida e a morte? Não. A alma se desprende gradualmente. Não se escapa como um pássaro cativo a que se restitua subitamente a liberdade. Aqueles dois estados se tocam e confundem, de sorte que o espírito se solta pouco a pouco dos laços que o prendiam. Esses laços se desatam, não se quebram. Kardec. Durante a vida, o espírito se acha preso ao corpo pelo seu envoltório semimaterial ou perispírito. A morte é a destruição do corpo somente, não a deste outro invólucro, que do corpo se separa quando cessa neste a vida orgânica. A observação demonstra que no instante da morte, o desprendimento do perispírito não se completa subitamente, que ao contrário se opera gradualmente com uma lentidão muito variável conforme os indivíduos. Em uns é bastante rápido. Pode-se dizer-se que o momento da morte é o da libertação, com apenas algumas horas de diferença. Em outros, naqueles sobretudo cuja vida foi toda material e sensual, o desprendimento é muito menos rápido, é lento, durando algumas vezes dias, semanas e até meses. O que não implica existir no corpo a menor vitalidade, nem a possibilidade de volver à vida, mas uma simples afinidade com o espírito. Afinidade que guarda sempre proporção com a preponderância que durante a vida o espírito deu à matéria. É com efeito racional conceber-se que quanto mais o espírito se acha identificado com a matéria, ou seja, mais apegado à matéria, tanto mais penoso lhe seja separar-se dela, ao passo que a atividade intelectual e moral, a elevação dos pensamentos, operam um começo de desprendimento mesmo durante a vida do corpo, de modo que, chegando à morte, ele é quase instantâneo. Tal o resultado dos estudos feitos em todos os indivíduos que se tem podido observar por ocasião da morte. Essas observações ainda provam que a afinidade persistente entre a alma e o corpo em certos indivíduos é às vezes muito penosa, porquanto o espírito pode experimentar o horror da decomposição. Esse caso, porém, é excepcional e peculiar a certos gêneros de vida e a certos gêneros de morte. Verifica-se com alguns suicidas. Aqui cabe uma primeira observação. Muito provavelmente, né, esse tipo de desencarne não era tão comum nos tempos de Kardec, né, em que não havia o culto ao corpo, né? Mas acredito que nos nossos dias, né, em que existe um
culto ao corpo, né, da perfeição corporal, imagina que você é extremamente apegado ao seu corpo, que você, né, se exercita muitas horas, né, durante todos os dias para manter aquela perfeição, né? E daí você desencarna, né? Por exemplo, você vai participar de uma competição e aí você toma um monte de remédio para perder gordura e você desencarna. Aí muito provavelmente você fica ligado ao corpo durante algum tempo. E há até relatos de pessoas que presenciam a própria decomposição do corpo, sentem, né, os micro-organismos, né, devorarem seu corpo de dentro para fora. Então é algo realmente muito penoso. Comentários? Fred, há casos, segundo a leitura do ensinamento espírita, que o indivíduo fica imantado aos seus despojos, às vezes até séculos, dada a sua, a sua extensa, o seu extenso apego à materialidade e ao amor ao corpo, né? Isso aí poderia se dizer que é um narcisismo, né? A pessoa que ama a si própria. Sei que pelos ensinamentos do livro, que já falei para vocês sobre ele, meu Deus do céu, Na Hora do Adeus, em que os obreiros da luz, eles vêm, eles separam, né, eles cortam os liames, né, que ligam o corpo material, que ligam o espírito ao corpo material. E é uma hora em que nós, ali que estejamos participando daquele evento, né, do velório, e a gente os auxilie com orações e não contando piadas, como se faz muito em velório, né? Infelizmente, né? São coisas que atrapalham muito esses obreiros da luz. Então, temos que cuidar e tomar essas atitudes importantes durante esses atos, né? E nunca esquecermos que nós somos depositários dos nossos corpos, né? Nós temos que prestar conta do bom uso ou mau uso dele quando estivermos lá, sendo julgados, né, no mundo espiritual. Obrigado. Por nada, mais algum comentário, alguma pergunta? Não, não, Fred. Vou continuar a leitura então. 156. A separação definitiva da alma e do corpo pode ocorrer antes da cessação completa da vida orgânica? Na agonia, a alma algumas vezes já tem deixado o corpo. Nada mais há que a vida orgânica. O homem já não tem consciência de si mesmo, entretanto, ainda lhe resta um sopro de vida orgânica. O corpo é a máquina que o coração põe em movimento. Existe enquanto o coração faz circular nas veias o sangue, para o que não necessita da alma. 157. No momento da morte, a alma sente alguma vez qualquer aspiração ou êxtase que lhe faça entrever um mundo onde vai de novo entrar? Muitas vezes a alma sente que se desfazem os laços que a prendem ao corpo. Emprega então todos os esforços para desfazê-los inteiramente. Já em parte desprendida da matéria, vê o futuro desdobrar-se diante de si e goza por antecipação do estado do espírito. 158. O exemplo da lagarta que primeiro anda de rastos pela terra, depois se encerra na sua crisálida em estado de morte aparente, para enfim renascer com uma existência brilhante, pode dar-nos ideia da vida terrestre, do túmulo e, finalmente, da nossa nova existência? Uma ideia acanhada. A imagem é boa, todavia cumpre não seja tomada ao pé da letra, como frequentemente vos sucede. 159.
Que sensação experimenta a alma no momento em que reconhece estar no mundo dos espíritos? Depende. Se praticaste o mal, impelido pelo desejo de o praticar, no primeiro momento se sentirás envergonhado de os haveres praticado. Com a alma do justo, as coisas se passam de modo bem diferente. Ela se sente como que aliviada de grande peso, pois que não tem nenhum olhar perscrutador. 160. O espírito se encontra imediatamente com os que conheceu na terra e que morreram antes dele? Sim, conforme a afeição que lhes votava e que eles lhe consagravam. Muitas vezes aqueles seus conhecidos o vêm receber à entrada do mundo dos espíritos e o ajudam a desligar-se das faixas da matéria. Encontram-se também com muitos dos que conheceu e perdeu de vista durante a sua vida terrena. Vê os que estão na erraticidade, como vê os encarnados e os vai visitar. 161. Em caso de morte violenta ou acidental, quando os órgãos ainda não se enfraqueceram em consequência da idade e das moléstias, a separação da alma e a cessação da vida ocorrem simultaneamente? Geralmente assim é, mas em todos os casos, muito breve é o instante que medeia entre uma e outra. 162. Após a decapitação, por exemplo, conserva o homem por alguns instantes a consciência de si mesmo? Não raro a conserva durante alguns minutos, até que a vida orgânica se tenha extinguido completamente. Mas também quase sempre a apreensão da morte lhe faz perder aquela consciência antes do momento do suplício. Kardec. Trata-se aqui da consciência que o supliciado pode ter de si mesmo, como homem por intermédio dos órgãos, e não como espírito. Se não perdeu essa consciência antes do suplício, pode conservá-la por alguns breves instantes. Ela, porém, cessa necessariamente com a vida orgânica do cérebro, o que não quer dizer que o perispírito esteja inteiramente separado do corpo. Ao contrário, em todos os casos de morte violenta, quando a morte não resulta da extinção gradual das forças vitais, mais tenazes os laços que prendem o corpo ao perispírito. Portanto, mais lento o desprendimento completo. Comentário? Fred, eu li a respeito do período de Kardec, que ainda se empregava muito a guilhotina, e foi feito um experimento, né, com um desses indivíduos aí que condenados àquela morte, né, aquele tipo de decapitação, e que ele fizesse um movimento com os olhos, né, se ele ainda tivesse algum resquício de vida. E aconteceu. O indivíduo se comunicou por alguns instantes, movimentando seus olhos, sobrancelha, né, piscando, sei lá, até se esvair a vida dele. A gente sabe muito bem que os indivíduos que têm conhecimento da vida espiritual, do kardecismo, né, do evangelho, eles têm menos dificuldades, né, e têm elevado também uma vida correta, né, uma vida ilibada. O desprendimento dele é automático. Agora, aqueles aferrados à vida material dificilmente se desvencilham, né, desse elo facilmente. Tem um filme que acho que todo mundo, quase todos assistiram, né? O Ghost, do Outro Lado da Vida, com o Patrick Swayze e a Demi Moore, né? Que mostra, né, dois tipos de desencarne, né? O desencarne daquele que foi o assassino, né? Em que as forças trevosas o vêm buscar, né? E muitas vezes é assim mesmo que acontece, né? Esses espíritos que são endurecidos no mal são buscados por outros, né, de igual índole,
E o desencarne do Patrick Swayze, né? Que ele vê uma luz, mas ele fica para acertar as coisas, né? E depois ele caminha para essa luz, né? Então é mais ou menos assim, né? De acordo com a vida que nós levamos, né? Nós podemos ter angariado méritos, né? Para que tenhamos um desencarne mais assistido, para que não não soframos, né, com apego à matéria, né, porque muitas vezes aquele espírito que é apegado à matéria, ele tem dificuldade de se desligar do seu corpo físico, às vezes, né, da sua casa, dos seus bens, né? Eu estive procurando, mas eu não achei ainda um livro muito interessante que eu li de um homem que angariou enorme fortuna, né? E ele construiu na casa dele como se fosse um lugar secreto, que ali haviam obras de arte, metais preciosos, né? E enquanto ele não fez com que alguém encontrasse aquilo para que a riqueza circulasse, né? Ele ficou preso naquele ambiente durante muitos e muitos anos, né? Então, tudo que quanto mais possuímos, mais as coisas nos possuem, né? É por isso que somos incentivados a ter uma vida mais simples, né? Isso não quer dizer que não possamos ter uma boa casa, um bom carro, né? Que, que não possamos ter uma vida confortável. Não, isso sempre nos é permitido. O problema é quando fazemos do conforto material a razão da nossa existência, né? De acumular bens, né? E nunca é o suficiente, né? Imaginem, né, que o homem mais rico do mundo, acho que foi o Onassis, ou Rockefeller, eu não lembrei, mas acho que foi o Onassis. Imagina se ele tivesse, né, utilizado toda aquela potência que ele tinha, para ao invés de ser o homem mais rico do mundo, ser o homem mais solidário do mundo, né? É claro que daí ele não teria sido o homem mais rico, porque ele teria usado a fortuna de uma maneira mais, uma maneira que pudesse beneficiar mais pessoas, né? Mas o que nós vemos é que a riqueza, né? Ela é neutra, né? Não é nem boa nem má, né? Comentários, por favor. Ô, Fred, Fred, Pode falar. ah, tem casos que as pessoas estão doentes, assim, no caso do meu tio, ele era bem idoso, e antes mesmo dele desencarnar, ele já conversava, assim, com o pai dele, a mãe. Nesses casos, acho que vem para preparar, né, esse desencarne, para tranquilizar esse espírito. É que, na verdade, né, o corpo físico ele já vai sendo desligado, né, pelos amigos espirituais. Uhum, Então, à medida que, né, e esse processo começa pelas extremidades do corpo, né? E conforme vai ocorrendo esse desligamento, né, a visão espiritual ela vai se acentuando, né? Então, por isso que aquela pessoa que vai desencarnar já tem uma visão ampliado, mais né? intensa do mundo espiritual, né? Uhum. Ele conversava, assim, como se estivesse vendo as pessoas, sabe? Minha tia ficava apavorada, né? Mas
A gente que entende, assim, que ele era muito católico, né? Mas a gente que já entende um pouco, já tem o conhecimento, né? Já vai entendendo que o desencarne está bem próximo, né? Sem dúvida. Mais algum Obri- comentário? Roseli pode continuar falando. Se você quiser fazer mais algum comentário, fica à vontade. Não, é só isso mesmo. Obrigada. Fred, há alguma consideração aí nas suas reuniões a respeito que estão restringindo os horários de velório hoje em dia, né? Temos de 3 ou 4 horas que o instinto permanece, né, sendo velado e já sepultado. Isso aí tem atrapalhado, será, o trabalho dos obreiros? Olha, eu não tenho não me chegou nenhuma informação nesse sentido, né? Mas nós sabemos que o plano espiritual, na verdade, ele antecipa, né, qualquer tipo de mudança, né? Então, acredito que tenha mais atrapalhado no momento que não tinham velórios, né, por conta do Covid, né? Mas nós sabemos que muitas vezes, como você mesmo disse, o velório mais atrapalha do que auxilia, né? Devido à falta de etiqueta espiritual daqueles que comparecem, né? Em vez de estar numa posição respeitosa, de prece, né? Fazem piadas, né? E acabam atraindo, né? Desafetos, né? Daquele que desencarnou, né? Eu não lembro que livro que era que fizeram um comentário sobre, né, sobre o falecido e sobre uma outra pessoa, e essa pessoa veio desencarnada, veio cobrar contas, né? Então, nós vemos aí as dificuldades, né, que nós encarnados criamos, né? Eu acredito que não deva ter grandes reflexos, não, né? Talvez seja até melhor, né, um velório mais curto, né? Talvez seja desnecessário, né? Toda aquela, né, a noite toda, muitas horas, né? Pelo menos eu acho que é isso. Mais algum comentário antes de passarmos para as vibrações? Não, não. Não, Vamos então nos ligarmos ainda mais ao alto, agradecendo a Jesus por estarmos juntos, reunidos em seu nome, né? E aqui ele prometeu que estaria, né? E foi ele, né, na casa de Simão Pedro, que fez o primeiro evangelho lá. Então, essa é uma medida recomendada por ele próprio. E vamos aproveitar então para fazer uma vibração por aqueles que estão em muito mais sofrimentos do que nós, os nossos irmãos desencarnados, dentre eles aqueles que saíram da vida pela porta do suicídio, como a nossa irmã Gabriele, a Verena, a Juliana, o Elias, o Alain, o Bruno e tantos outros. Que esses irmãos possam ser amparados. Vibremos ainda pelos nossos irmãos encarnados que estão em sofrimento. Dentre estes, aqueles que estão com a ideação suicida, que nós sabemos que vai se instalando, né? Pela porta de trás da mente, as ideias vão sendo sopradas, e daí o próprio encarnado as vai alimentando, né, pensando que a vida está muito difícil, que não vale a pena viver. Então, pensamos para esses irmãos, que eles sejam amparados, abençoados e possam ser dissuadidos dessas ideias tão terríveis. E agora que possamos pensar naquelas pessoas que nos vêm à mente neste momento,
que essas pessoas possam receber as nossas vibrações e os pedidos de amparo que fazemos a seu favor. Que todos esses nossos irmãos que pensamos, vieram à nossa mente, sejam amparados. E que agora possamos pedir a manifestação das coisas justas de que necessitamos. Que possamos pedir ao plano maior o alívio das nossas dores, né? Para que possamos cumprir com coragem os nossos deveres, fazendo a nossa pequena parte na construção do reino de regeneração que Jesus nos prometeu, mas que começa no coração de cada um de nós. Prece Mahikari, depois Rubem, prece final. Goku Bidisto Gengen Shikaita Kama Harani Kamuta Mahimo Ide Masuka Murugi Kamurumi no Michikara Mochite Bansei Torito no Miyoya Kamu Amatsu no Mahikari Omikami Harahito no Kamutachi Moromoro no Sakaguto Tamahi no Chuchumiki Garuba Mahikari Mote Harahi Kiyome Misogi Tamaite Kami no Kono Chikara Yomigairase Tamae Tomosu Kotono Yoshio Kashikomi Momosu Miyoyamotosu Mahikari Omikami Mamori Tamae Sekihai Tamae Miyoyamotosu Mahikari Omikami Mamori Tamae Sekihai Tamae Kanagara Tamahi Chamase Kanagara Tamahi Chamase. Agradecemos aos bons espíritos que vieram comunicar-se conosco. Pedimos que nos ajudem a pôr em prática as instruções que nos deram. E façam que cada um de nós, ao sair daqui, esteja fortificado na prática do bem e do amor ao próximo. Desejamos igualmente que essas lições sejam proveitosas para os espíritos sofredores, ignorantes ou viciosos, que puderam assistir a esta reunião e para os quais suplicamos a misericórdia de Deus. Amém. Seja uma boa noite a todos. Jesus os abençoe sempre. Boa noite. Boa noite, até Amém. amanhã. Boa noite. Boa noite a todos. Ó, se quiser,